Sabe o que acontece? Tem gente querendo fazer upgrade em plataforma M4 ainda. O cara montou PCzão M4, ou se não tá querendo montar ainda, né? Fala, pô, mas aí DDR5 tá caro, eu vou montar DDR4 mesmo e vou de AM4, ainda mais com o aumento do preço das memórias, o pessoal ainda vai no DDR4. Subiu o preço de tudo, mas DDR4 ainda tá mais barato. É verdade. E tem gente que adiou o upgrade, ia pra DDR5 e falou, não, agora que eu vi o preço, eu vou ficar em DDR4. Só que daí quando o cara vai fazer upgrade, ele olha as opções de CPU e fala assim, pô, mas o que eu vou fazer upgrade? Eu tenho um 5700X, eu vou pra onde? Eu tenho um 5600, eu vou fazer upgrade pra quê? Pro 5500X 3D? 5700X 3D não tem mais no mercado. O que eu faço? E se a AMD trouxer de volta o 5800X 3D? Sim, o lendário Ryzen 7 5800X 3D. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Porque parece que esse processador pode voltar e ver se pode ser a sua próxima plataforma M4 ou o seu próximo upgrade final para encarar essa época de vacas magras das memórias. Pausa rápida no vídeo para falar sobre algo que você talvez ainda não saiba. Se o seu PC ainda roda o Windows 10, atenção, o suporte para ele já acabou. E essa pode ser uma boa hora para atualizar para o Windows 11, porque eu tenho uma dica para você. Windows 11 Pro original com desconto especial. Ou você pode optar pelo Windows 11 Home e o Office 2019 para completar o seu kit. É bem fácil, entre no site da gvgmal.com, digite o código UNLOCK para ganhar 25% de desconto. Na oferta da Black Friday, a chave para o Windows 11 Pro sai por apenas R$ 136. Finalize o pagamento e receba a sua chave na hora. Daí é só ativar e pronto, seu PC está atualizado. E com o mesmo código você também pode comprar moedas, itens e cartões de jogo. Com a GVG Mall você ganha economia e tranquilidade, com um suporte dedicado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Devoluções e trocas sem dor de cabeça. Os links estão na descrição desse vídeo e clica no link certo para não cair. Bom, eu não preciso nem falar que esse é o CPU lendário da M4, né? O 5800X 3D hoje é, tipo assim, o santo graal. O problema é que esse processador ele foi tecnicamente descontinuado pela AMD. Eu não sei se você já sabia dessa informação, mas o 5800X 3D ele não é mais fabricado pela AMD. No lugar dele veio o Ryzen 7 5700X 3D, que é uma versão com clock levemente menor, mas que tinha um excelente custo-benefício. Esse processador também foi, adivinha? Exato, descontinuado. Depois dele veio o 5600X 3D, que é o mesmo processador, só que com 6 cores e 12 threads. Uma diferença de clock e tal. E adivinha? Esse processador também não... Porra, pelo amor de Deus. E ele só foi vendido na América do Norte em algumas lojas específicas. Então, um pouco difícil, né? O que você faz da vida? Bom, tem o 5500X 3D. Esse sim, ainda em linha, porém, vendido apenas para América Latina. Ele é um processador com 6 cores e 12 threads também. Ele é uma versão um pouquinho cortada do 5600X 3D. E esse é para ser o melhor upgrade que você tem para a plataforma M4. O que é legal, ele é um processador bem bacana, tem mais performance do que o 5600, o 5700X 3D, principalmente em jogos, mas tem um detalhe, ele só tem 6 cores, 12 threads, e tem gente que tá no 5700X e que não enxerga ele como um upgrade porque ele tem menos cores e menos threads, e tecnicamente ele também é inferior ao 5800X 3D. Ele não é o melhor processador para a plataforma M4, ele é o melhor custo-benefício que você tem para jogos no momento. Inclusive eu já fiz vários testes com ele, vou falar, o processador é surpreendente, ele chega a bater de frente com processadores da série Ryzen 7000, mas ele não é um 5800X 3D. Infelizmente ele não é um 5800X 3D e as pessoas querem o 5800X 3D, mas não tem. E aí o que aconteceu é que o preço dele começou a disparar. Quando ele aparece no mercado de usados, ele chegou a custar mais do que um 7800X 3D, até do que um 9800X 3D usado. O 5700X 3D aqui no Brasil apareceu recentemente com estoque, parece que o pessoal achou o estoque do nada desse processador e ele desapareceu de novo, porque vendeu que nem água. Justamente porque as pessoas estão segurando para não fazer o upgrade para DDR5 e vão colocar esse processador para falar assim, meu, agora eu vou ficar com ele até... entendeu? Até isso aqui aguentar, que pode ser por muito tempo. Mas tenho boas informações pra vocês, espero que se tornem boas notícias, né? Gamers e analistas estão pedindo pra AMD que ressuscite o Ryzen 7 5800X 3D, e esse é um ponto que você pode fazer diferença. Dessa vez sim, no preço das memórias a gente não pode influenciar, mas nisso aqui a gente pode. Os argumentos a favor do retorno do 5800X 3D estão ganhando força, já que o preço da memória DDR5 continua tornando as atualizações completas da plataforma inacessíveis para muitos usuários de AM4. Analistas apontam para um problema simples: o AM4 não oferece mais um caminho fácil para o 3D V-Cache disponível nas lojas. Essa diferença é ainda mais relevante agora, pois a memória RAM se tornou o item mais caro em um computador de gama média. O monitoramento de preços do Computer Base mostra que os kits de RAM analisados subiram cerca de 252% em média desde meados de setembro, enquanto o único kit DDR4 na mesma amostra teve um aumento de cerca de 154%. Com essa variação, a ideia de migrar de uma placa-mãe M4 e um kit
DDR4 para uma AM5 com DDR5 pode se transformar em uma compra que prioriza a memória antes mesmo da escolha do processador ou da placa-mãe. A ironia é que o mercado de usados agora está precificando o Ryzen 7 5800X3D como uma peça rara e não como um processador de plataforma antiga. A mesma discussão aponta para anúncios de segunda mão onde o 5800X3D pode custar mais do que o 7800X3D e até mesmo se aproximar dos preços dos modelos X3D mais recentes em algumas regiões. Isso não é só no Brasil, como vocês podem ver, isso é no mundo inteiro. O Ryzen 7 7800X3D ainda é uma ótima opção e funciona bem em placas-mãe M5 acessíveis para configurações voltadas para jogos, mas o custo de memória DDR5 é o principal obstáculo. Por isso, o pedido não é por um processador mais rápido, mas sim por disponibilidade. Tragam de volta o 5800X3D ou lancem outra opção M4X3D para que os usuários de M4 possam atualizar o processador mantendo a memória DDR4. E aí, AMD, trazer de volta o 5800X3D ou, melhor ainda, um novo chip M4X3D com clock mais alto. Seria ótimo tanto para a AMD quanto para os jogadores, com os fabricantes de memória prevendo que os preços do DDR5 continuarão altos por um bom tempo e a demanda por infraestrutura de IA em alta, há uma grande lacuna no mercado de jogos para PC pronta para ser explorada. Relatórios do início desse ano também indicavam que o Ryzen 7 5700X3D havia chegado ao fim do seu ciclo de vida, o que reduz ainda mais as opções de processadores AM4X3D novos e lacrados. No entanto, a AMD está longe de ter abandonado a M4. Ela lançou o quad-core 5500X3D e há apenas 3 meses lançou o Ryzen 5 5600F, o mais recente processador M4 que também estendeu o suporte à plataforma M4 para o 9º ano. 9 anos de suporte aí para a plataforma M4. Bom, isso é um movimento que está acontecendo da comunidade pedindo para a AMD trazer processadores M4 X3D. A AMD já trouxe processadores no passado, ninguém acreditava mais que eles iam trazer processador. A gente teve o 5500X3D, teve o 5600 GT, teve o 5900 XT, tivemos vários modelos novos de processadores, teve o Ryzen 7 5700 e por aí vai. Diversos modelos que a AMD justamente fazendo ali, né, um embolamento do silício para trazer novos modelos. E as pessoas estão pedindo o 5800X3D de volta. E eu vou dizer para vocês, nos bastidores também existe essa necessidade, sabe? Tipo, existe uma pressão em cima da AMD para que eles tragam mais modelos X3D e principalmente para que eles tragam o 5800X3D. Eu vou dizer que eu acho que o 5800X3D é bem difícil eles trazerem de volta, bem difícil, mas poderia existir, por exemplo, um 5700X3D de volta ou um 5600X3D. Esses dois processadores eu acho mais viável porque exige uma qualidade do silício um pouco menor, né? Eles têm clocks um pouco mais... A linha de corte deles é um pouco menos exigente. Então você não precisa do wafer perfeito, né? Do melhor chip possível. Você consegue pegar com aqueles ali mais ou menos. Se voltar um 5800X3D, naturalmente volta o 5700 e o 5600, que são chips que não foram bons o suficiente para ser esses daí e acabaram se tornando os outros. Eles vão lá e fundem, né, os núcleos e acaba virando um processador com menos núcleos. Eu não sei como que isso pode acontecer se tiver ainda uma demanda por processadores M5, mas eu acho que com o aumento do preço das memórias é um caminho plausível. Eu acho que a AMD pode realmente trazer esses processadores porque existe uma pressão para que eles têm um produto, porque as fabricantes de placa-mãe também vão falar, mano, a gente até tem aqui, mas como é que vocês vão... As pessoas não querem mais montar com 5600. Então, para manter esse mercado em alta, ainda pode ser uma alternativa interessante. Eu não acho que a gente vai ter um modelo de processador mais poderoso. Talvez a gente tenha um 5850X3D, pode até ser, mas eu acho pouco provável. Tampouco o 5950X3D. Aliás, não sei se vocês estão cientes, mas a AMD fez um protótipo do 5950X3D. Mas dados aos problemas que a gente viu nos Ryzen 7950X3D, dá pra entender por que eles não lançaram. Então, acredite, você não vai querer esse processador. Já era complicado com a M5, com a M4, então talvez melhor que isso nem aconteça. Esse processador, ele não traria os benefícios que a gente vê, por exemplo, com o 5800X3D. E, na verdade, para jogos, que é o que importa mesmo, é o processador com um CCD só é o que traz o melhor performance. A AMD não falou nada oficialmente sobre isso. A AMD não prometeu esse processador, é bom deixar claro, mas você sempre pode cobrar. E dá pra gente começar cobrando daqui pro Brasil, tá? Se vocês notarem, a gente tem um processador exclusivo pra América Latina, que é o 5500X3D. Então, o mercado brasileiro, ele tem um impacto muito grande. É lógico que em relação a números, talvez não seja uma coisa absurda, mas ele tem um impacto. E se vocês começarem a exigir, começar a cobrar da AMD, eles podem trazer uma resposta. Talvez não seja a resposta que você queira, talvez não seja o produto, mas vocês podem pressionar a empresa por uma resposta nesse sentido. E quando eles sentem que existe essa demanda, eles podem movimentar a fabricação para isso. Porque entenda, também não é uma coisa tipo assim, ah não, ô Jorge, faz aí mais um 5800X3D. Não, faz uma fornadinha, o pessoal tá querendo uma fornadinha aí, faz mais um bolinho aí pros caras, só um pouquinho pro pessoal parar de reclamar. Não é tão simples assim, né? Vocês devem imaginar que é um pouco mais complexo do que isso.
e o efeito também, né, ele é demorado. Não acho que é um problema, porque a escassez de memória RAM deve perdurar por muito tempo. Aliás, se você tem dúvidas sobre isso, é sempre bom reforçar que os preços de memória DDR5 triplicaram em 3 meses, dando um novo fôlego às atualizações para M4. A última pesquisa de preço da Computer Base mostra que os kits de memória RAM convencionais subiram em média 251,95 entre meados de setembro e meados de dezembro de 2025. No mesmo período, os SSDs subiram 41,59% e em média, e os HDs 33,72%. Esse tipo de salto altera os cálculos para quem está migrando do M4 para M5 da AMD, já que os sistemas da M5 exigem memórias DDR5. Um relatório separado afirma que as principais fabricantes de placa-mãe viram suas vendas caírem em torno de 40% a 50%, que coincide com o adiamento de atualizações completas de plataforma por parte dos usuários. Absolutamente insano, o aumento nos preços de memória RAM é quase indescritível. No mês passado, os preços quase dobraram, mas agora estão quase triplicando em média. Os kits de RAM selecionados tiveram um aumento impressionante de 252% em comparação com setembro, diz o Computer Base. E segundo o gráfico do Computer Base, um dos kits de DDR4 mais populares teve um aumento de apenas 153% em comparação. Então, proporcionalmente, o aumento foi menor. Um dos mais populares, cadê se a gente tem aqui? Foi esse aqui, ó. O G-Skill, 153% de aumento. Kingston Fury teve um aumento de 250%. Corsair, 250%. 284 Fury Beast 32GB DDR5. Cara, é absurdo. O aumento é absurdo. Uma segunda vida para o socket M4. A vantagem é que os upgrades para M4 muitas vezes permitem evitar as partes mais caras da conta, manter uma placa-mãe e memória DDR4 existentes e em seguida instalar um chip Ryzen mais recente após uma atualização de BIOS. Ainda é uma opção viável para muitos sistemas. O XDA argumenta que isso está dando ao M4 uma segunda vida durante o atual ciclo de preço DDR5. O contexto mais amplo é de que o mercado de memória sob pressão devido à demanda de por IA e servidores, com o hardware de consumo absorvendo o custo. A Framework já aumentou os preços de atualização para DDR5 em até 50%, e a Dell alertou compradores comerciais sobre aumentos de preços de 10% a 30% relacionados às condições de RAM e NAND. Se o preço da DDR5 se mantiver elevado, é provável que a plataforma M4 continue a ter demanda de fim de ciclo por parte de quem procura uma atualização de CPU mais barata. Para os compradores, isso também significa que a opção de melhor custo-benefício pode continuar sendo a DDR4 por mais tempo do que o esperado, mesmo com plataformas mais recentes no mercado. Ele diz, ainda tem um dos meus sistemas 5800X e não vejo praticamente nenhum motivo para atualizar. E é isso. Veja vocês, o aumento de preço tá absurdo. É claro que o aumento de DDR5 também tá acontecendo, DDR4 e DDR5, mas proporcionalmente ainda tá mais barato, porque sempre foi mais barato. Ele tem toda a razão. É claro que em algum momento a curva vai ser quebrada, porque o DDR4 ele vai sair de linha. Na verdade, Samsung, SK Hynix, todo mundo que fabrica memória já falou, a gente vai parar de fabricar DDR4, ele vai sobrar só para os fabricantes menores de chips. Eu não tô falando de memória, do módulo de memória, tô falando do chip mesmo. Não vai ter chip, e quando tem menos, aumenta a demanda, sobe o preço. Isso é natural, é óbvio. Isso acontece com qualquer coisa, de melancia a memória RAM. Então o 5800X3D seria bem interessante de voltar pro mercado, ou qualquer alternativa X3D. Isso daria uma acelerada de novo no mercado para quem tá querendo comprar só CPU. Pra AMD seria ótimo, né? Porque ela não vai depender de outros requisitos de placa-mãe. O cara já tem uma placa-mãe, já tem memória, ele só quer fazer upgrade de CPU. E para os fabricantes de placa-mãe seria uma alternativa. Tem muita fabricante que ainda tá fabricando B550, até B450, porque existe um mercado muito grande. Tem gente que tá com a memória da DDR4 num sistema mais antigo, seja ele Intel ou AMD, e vai trazer para essa plataforma mais nova. Às vezes ele quer tá com uma B350 e quer comprar uma B550. Então existe um mercado muito grande e é aquilo, na dificuldade há oportunidade. O quê? Eu espero que a AMD aproveite essa oportunidade. Não é como se eles estivessem precisando, porque eles também estão ganhando bastante dinheiro com inteligência artificial. Mas atender de vez em quando ali, né, os usuários que meio que pagaram as contas deles por muito tempo, acho que seria interessante também. Faz pressão, você pode ir nas redes sociais, da AMD e comentar, pode ser em português mesmo, não manja inglês, vai lá e comenta nas redes sociais que você quer o 5800X3D, 5700X3D de volta, que, cara, faz a sua parte. A nossa parte que a gente pode fazer é justamente isso, levar essa pressão dos consumidores para a empresa, mas depende de vocês fazerem essa pressão. Eu sozinho não posso fazer isso. O que a gente pode, a gente faz, que é mostrar a performance. Tem vários testes aqui no canal que eu já mostrei o 5800X3D. Realmente, quem tem um 5800X3D no sistema tem poucos motivos para fazer um upgrade. E quando tem os motivos, eles são muito extremos. É tipo, eu vou jogar com uma 5090 em 4K, eu sei lá, mesmo assim, sabe? Inclusive, se vocês quiserem aí releituras dos testes com 5800X3D, a gente pode trazer para de repente fazer uma pressãozinha ali. É claro. E testar todos os X3D. Esse é um desafio que a gente tem aqui de testar agora o 5500, o 5700 e o 5800 X3D para ver como é que é a performance dos processadores, vocês entenderem. E quem sabe a AMD entender
a indireta. Muita gente vai acabar ficando na M4 ou vai acabar montando o sistema M4 porque DDR5 realmente não só está inviável, como vai ficar ainda mais inviável. Ou vocês acham que não? Comenta aí, você compraria agora, se você que tá aí fazendo upgrade ou que tá querendo montar um PC, você montaria com 5800X3D? Será que a AMD traz de volta ou não traz de volta? Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal aí, no Unlock, se inscreve no Unlock e fica ligado aí para atualizações. Quem sabe a gente tem boas notícias em relação a isso. Faz a sua parte na pressão também, tem que pressionar a AMD, que senão não vai sair nada disso aí.